Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, o marido está aqui para dar continuidade, né, à nossa série de vídeos sobre adubação, sobre adubos. A gente já gravou um vídeo falando sobre a farinha de osso. Se você ainda não assistiu, vou deixar no final do vídeo, tá, para você acessar. E hoje vamos falar sobre um outro adubo bem conhecido, NPK. São essas bolinhas coloridas aí. E o marido vai explicar sobre elas e como usar e a gente vai aí tirando dúvidas, certo? Então, marido, inicialmente, o que é NPK? Muito bem. NPK são três partes de determinados produtos. Uma parte de nitrogênio, como a palavra N já diz tudo, nitrogênio. Uma parte de fósforo, P de fósforo, e uma parte de potássio, com a sigla K. Então, se você for olhar aí na sua tabela periódica aí, a maioria de nós já esquecemos do que significa, mas é assim: N, nitrogênio, P, fósforo e K, potássio. Às vezes dá um nó no cérebro. Então tá. Então aqui nós temos esses produtos dentro desse coloridinho aqui. Que produtos são esses? Como identificar esses produtos? Aqui nós vamos começar com o nitrogênio. Essas bolinhas brancas, nitrogênio. Vou pegar uma melhorzinha aqui, nitrogênio. Algumas são ureias, outros são salitro, então cada um usa aí as suas coisas. Vamos ao fósforo aqui, ó, que é o P. Aqui as bolinhas acinzentadas. E o potássio? Potássio é esse aqui, ó. Esse danadinho, o alaranjadinho. Então aqui está a formulação de três produtos na NPK. Ok, e aí como que eu vou saber o que eu vou usar, como que a pessoa pode usar esse produto da forma correta? Muito bem, então a pergunta é interessante. Esse NPK ele vem em formulações, ele vem com dosagens. Uma dosagem de uma parte de nitrogênio, uma parte de fósforo e uma parte de potássio. Então, geralmente o que você mais conhece aí provavelmente é o 10-10-10, o 4-14-8, o 20-20-20, mas existe N formulações. Então, cada região aí, a floricultura, a agropecuária ou casas de produtos agrícolas, então eles vão trabalhar com determinadas formulações. Então, você pode encontrar diversas formulações além dessas 10-10-10. E um outro ponto, você perguntou como que vai saber a necessidade. A necessidade você vai olhar de acordo com as características da sua planta. Então é uma planta que solta muitas flores, ela precisa de bastante potássio. O potássio é responsável pela floração da planta ou frutificação. Uma planta muito verde, a característica dela é sempre verde, de repente ela começou a perder essa coloração. Então aqui nós temos até um exemplo, pode focar um pouquinho aqui, vou tirar uma folha dessa. Essa aqui é uma planta, a maioria das pessoas aí não conhece, muitas pessoas conhecem, ela é famosa aí no YouTube, é o famoso Oroplonobles. Essa planta é extremamente verde, é um verde forte mesmo. Olha aqui, não sei se conseguiu pegar bem a cor dela. Então tá. Então essa planta, ela tá meio amarelada. Aqui o que eu faço? Eu jogo uma adubação com um adubo mais rico em nitrogênio. Então pode ser de repente até mesmo um pouquinho de ureia. A ureia é o N dessa formulação. Se você tem uma planta que você vai recém-plantar ela, ou vai pegar, transplantar de um vaso para o solo, o que você vai usar? Eu uso aqui o superfosfato, ou
a formulação aí P, que é o fósforo. Esse aqui é o fósforo. Você vai encontrar ele na floricultura como superfosfato ou super simples. Ele vem na fórmula granulada ou em pó. Você pode comprar ele em pó também. Então, por que eu uso isso aqui? Porque é uma planta que ele pode entrar em contato com as raízes das plantas, ele não vai causar muito dano. E em contrapartida, esse aqui, se você jogar uma quantidade um pouquinho maior e ele entrar em contato com as raízes das plantas, ele vai queimar, porque o nitrogênio, ele tem essa característica, queimar se ele entrar em contato com as plantas. Então tá aí. Então esses são os produtos aí apresentados para você. E se a pessoa quiser adubar um pé de fruta, por exemplo, o que seria indicado dentro dessa formulação ela usar? Então, um pé de fruta. Aí você vai encontrar aí essa formulação de acordo com o já explicado, né? Diversas fórmulas. Você pode... o meu pé de fruta ele vem dando a quantidade de fruta todos os anos, não tem caído. Então você pode usar qualquer um desses encontrado aí, o 4,14,8, o 10,10,10. 10,10,10 são partes iguais de cada produto desse. 10 de um, 10 do outro e 10 do outro. Mas se de repente ele começou a cair a produção, você pode usar um mais rico em potássio. Então, ao invés de você usar um 20-20-20, você reduz a primeira fórmula do nitrogênio, porque de repente pode ser que ele esteja com as folhas bem vigorosas, mas não está produzindo. Reduz um pouquinho no nitrogênio e aumenta um pouco no fósforo e no potássio. O fósforo porque vai ajudar a sua planta a criar mais raízes para ir atrás de mais nutrientes. E o potássio para que a planta consiga segurar os frutos. Claro, pode haver outras necessidades também, como micronutrientes, vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Mas geralmente é isso aí. Então você aumenta a fórmula de acordo com a necessidade da sua planta. O nitrogênio eu já falei, folhas e caule da planta, fósforo, raiz, potássio, frutos. Ok. E esse NPK, ele é mais indicado colocar ele nas plantas em dias chuvosos, tem que regar bastante? Como que funciona esse processo? Essa é uma pergunta interessante. O mais indicado é você colocar ele nas plantas em dia chuvoso. Primeiro que vai facilitar o seu trabalho, né? Não precisa ficar regando. Se você ter que regar aí 500 plantas, 1000 plantas, aí já dá um pouquinho mais de trabalho. Mas se você tiver um sistema de irrigação, não precisa se preocupar com isso. Melhor dias chuvosos, por quê? Porque o produto que ficar mais próximo ao caule da planta não vai causar nenhum dano, pois ela contém ureia, né? Então é um produto um pouquinho mais forte. Como que você vai colocar? Em plantas pequenas como essa aqui, ó. Aqui eu tenho um vaso, já um pouco maior, de aproximadamente 3 litros, do Oropronobis. Olha quanto que é. É uma quantidade pouca. Aqui já tem até um pouco a mais. Ó. Você vai espalhar aqui, ó, e pode revirar um pouquinho na terra. Se você tem muitas plantas e você não tem tempo de fazer isso, você só espalha, né? Mas por que é bom revirar na terra? Você não vai sofrer perda do seu produto. Quando o sol bate em cima, ele oxida. Então, alguns produtos desse vão oxidar. Então, você vai perder partes dele. Tanto é que agora nós já temos algumas ureias que sofrem menos oxidação, que é para o agricultor sofrer o mínimo de perda possível. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso, você sofre bastante perda quando ele fica ao ar livre. Então, é sempre bom dar uma reviradinha na terra. Ok. E por que às vezes quando a gente, já acontece, pelo menos comigo já aconteceu, vai aplicar esse adubo, né, na terra e ele acaba amarelando a planta ao invés de ficar verdinha como deveria? Então tá. Quando acontece isso é porque você aplicou uma superdosagem, você colocou produto demais ou o produto ficou muito em contato com o caule da planta, visto que ele é um produto que queima. Então ele dá uma amarelada, mas logo depois geralmente não mata.
Só mata se a planta for muito sensível e você jogar muito mesmo. Então, se jogar bastante, ele vai matar. É claro, é numa dosagem pequena, esse produto é forte. Por exemplo, para um pé de manga gigante, um adulto, gigante mesmo, você vai usar meio litro disso aqui. Então, só para você ver o quanto ele é forte. Numa horta, se você for usar numa horta, num canteiro aí de 1 metro por 3 metros, você vai usar no máximo um punhado e com muito cuidado, porque ele pode queimar. Alface, por exemplo, é uma planta bem sensível. Então, precisa ter bastante cuidado. Você que não sabe usar esse produto, de repente, em algumas plantas, é bom ter muito cuidado. Já a couve, que é uma planta mais resistente, geralmente as plantas de folhas que tem muita fibra, folhas duras, elas são mais resistentes. As folhas as plantas de folhas mais mole, por exemplo, isso aqui, ó, são plantas de folha menos resistentes. São plantas bem sensíveis mesmo. Ok. E agora me tira uma curiosidade, marido. Esse branquinho que tá aí no meio desses dois, é o quê? É açúcar? Muito bem, açúcar não. Isso aqui é ácido bórico. Então, nós vamos falar depois sobre vários outros micronutrientes, né? Esse aqui é um micronutriente, então você vai encontrar ele aí na fórmula granulada também. Desse jeito vai ser difícil você encontrar. Eu uso assim porque aqui ele é mais concentrado, então eu uso uma quantidade bem pequena mesmo, misturado aí nos meus adubos, para que a terra possa liberar com mais facilidade esses adubos químicos. Então, esse ácido bórico aí, ou o boro, você vai comprar ele aí na floricultura ou na agropecuária, o boro, você vai usar numa quantidade bem pequena. Depois nós vamos explicar um pouco mais aí. E por que são importantes esses micronutrientes? Porque quando falamos em NPK, são adubos fortes, mas ele não é completo para a sua planta. Então, é uma adubação incompleta. Então, ele só tem nitrogênio, fósforo e potássio. Mas a planta, assim como o nosso corpo, ela precisa de todos os micronutrientes que tem no nosso corpo. Então, a terra precisa de magnésio, precisa de cálcio, ela precisa de molibdênio, ela precisa de... Aquilo que é vitaminas, que nós vamos lá e compramos um montão de vitaminas, zinco, tal, etc., é o que tem na terra. E as plantas precisam disso. E se o seu solo não tem determinados micronutrientes desses, o que vai acontecer? Você vai colocar essa quantidade de produto, esse produto tão forte, mas a terra não vai liberar para as suas plantas. É como um sujeito com anemia profunda, que come, mas não consegue ter nutrição porque falta algo no corpo. Então, assim que suas plantas também se comportam. Então, quando você pensa em planta, pensa no corpo humano, aí você vai aprender a lidar melhor com elas, assim como lida com o seu corpo. Ok. Se você quiser saber mais sobre esse produto aí, ácido bórico, deixa nos comentários aí, que aí a gente pode gravar um vídeo específico, né, falando sobre ele, sobre esses outros micronutrientes, tá bom? Deixa aí nos comentários se você se interessou e você tem curiosidade de aprender mais sobre isso. Então, esse era o vídeo de hoje, mais um adubo falando sobre NPK. Então, se tiver também mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente responde, ok? E lembrando que ainda temos mais adubos para gravar para vocês. Então, é uma série de vídeos. Já falamos sobre farinha de osso e também sobre agora NPK. Ainda temos outros adubos aí que nós vamos gravar os vídeos para vocês, ok? Muito obrigada, pessoal, por ter assistido esse vídeo até o final. Compartilhe, deixa seu like aí se você gostou do vídeo, se você achou que o marido explicou direitinho, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para não perder nenhum outro vídeo. Se está curioso, volte ao canal aí que você vai encontrar mais adubos. Exatamente.